Olá, meus amigos. É sempre um prazer estarmos participando de mais uma transmissão da Casa Espírita, do Lar Espírita, Casa do Samaritano. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Lar Espírita, Casa do Samaritano. É sempre um prazer poder participar dessa atividade. Eu me chamo Alan e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Missão dos Espíritas. Mas antes disso, para que a gente possa entrar em harmonia com as atividades da manhã de hoje, a gente sempre busca orientar que aqueles que quiserem podem deixar aí próximo de vocês um copo, uma garrafa com água, para que ela seja magnetizada com boas energias. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Então hoje, como foi dito, deixei fixado o tema, a gente vai conversar sobre o tema Missão dos Espíritas. Mas antes disso, vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, a mensagem de número 131, para que a gente possa ir se harmonizando. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração. Eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Então, seguindo essas orientações do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, eu vos convido a fazermos a nossa prece antes de iniciarmos o nosso diálogo da manhã de hoje. Aqueles que assim desejarem podem fechar os olhos para ajudar na concentração. Pai de infinita bondade, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudo e de aprendizado, por mais um dia que se inicia, por mais uma oportunidade de continuidade nessa jornada evolutiva. Que tenhamos sempre, Senhor, fé e perseverança para podermos prosseguir mesmo diante das dificuldades. Que constantemente busquemos fortalecer a nossa fé e cada vez mais colocar em prática os teus ensinamentos. Nos guia, auxilia cada um de nós. Obrigado por todas as bênçãos que nos concede, por todas as oportunidades de aprendizado. Dê-nos paz e harmonia e nos abençoe, Senhor, nessa atividade de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, mais uma vez, bom dia a todos que chegaram depois. Como está fixado no tema, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o item do Evangelho, que se encontra no capítulo 20, item 4, a mensagem, a missão dos Espíritas. Nós vamos conversar um pouco sobre ela. E antes da gente adentrar a mensagem, ela se encontra no Evangelho, no capítulo 20,
E esse capítulo 20 ele vem tratar dos trabalhadores da última hora, né? Em transmissões anteriores, esse tema já vem sido tratado, né, com mais detalhes, mas o que é que a gente pode trazer um pouco sobre ele, né, nessa questão dos trabalhadores da última hora, que é quando Jesus, por meio daquela parábola do Senhor da vinha, ele vem nos trazer valorosos ensinamentos de perseverança, né, de comunhão, de auxílio entre todos nós, de que o trabalho ele é desempenhado não apenas por uma pessoa, ele ocorre de uma forma sequenciada, na qual todos colaboram para que o resultado seja alcançado, né? Assim como ocorre na vinha e naquela parábola. E a outra mensagem que é posterior a essa, que é os últimos serão os primeiros, ele nos ensina a trabalharmos a humildade e a perseverança, na qual aqueles trabalhadores da última hora foram perseverantes, né? Tiveram a humildade de esperar a sua oportunidade de auxílio naquele trabalho da vinha. Então, essas duas mensagens, elas nos trazem, né, algumas reflexões nesse sentido, de que somos trabalhadores do Cristo, de que temos que alimentar a nossa humildade, a nossa perseverança e, acima de tudo, estarmos preparados para quando pudermos colaborar dentro da nossa capacidade, dentro da nossa linha de aprendizado. Pois todos nós estamos aptos a colaborar de alguma forma nesse trabalho. Mas e a mensagem da manhã de hoje, né? O que é que ela pode nos trazer de relação a tudo isso que já foi dito dentro desse capítulo? Quando os Espíritos da Codificação intitulam a mensagem como Missão dos Espíritas, né? Eu sempre costumo também fazer uma alusão do termo espíritas que é trazido no Evangelho ao termo cristão, né? E a mensagem ela vai deixar também isso claro, pois o Espiritismo ele vem apenas tentar nos trazer de uma forma mais clara, de uma forma mais raciocinada, todos aqueles ensinamentos, né, que Cristo nos deixou, que é baseado na lei de amor. Então, quando ele nos traz essas orientações, ela é válida a todos aqueles que estão, né, aptos a trabalhar e estão se dispondo a colocar em prática o cristianismo, né? Então, percebemos que a Terra, o planeta Terra, que é o planeta atual no qual estamos encarnados, ele é essa valorosa vinha de Deus, né? Na qual todos nós somos esses trabalhadores que devemos buscar colaborar, né, com o aprimoramento do conjunto, né, com o aprimoramento de todos nós. E como foi dito, o Espiritismo, né, através da codificação, ele veio nos trazer essa fé raciocinada, que é justamente essa questão da adoração a Deus, não apenas por palavras, né, acima de tudo por atos. Então a gente percebe que nós devemos buscar compreender o cristianismo e tentar colocá-lo em prática no nosso dia a dia, né? Então eu não estou aqui dizendo que o Espiritismo é o único caminho a ser seguido, que o mundo só será um mundo melhor para aqueles que forem espíritas ou que acreditarem no Espiritismo. Mas assim como foi dito nos próprios evangelhos do Novo Testamento, na qual Cristo nos disse que iria nos trazer um Consolador prometido, e o Espiritismo vem, né, cumprir esse papel de nos trazer esse esclarecimento em muitos pontos, de passarmos a entender de que a questão da salvação trazida na Bíblia só depende de cada um de nós, que tudo que fazemos é mera consequência daquilo que praticamos, daquilo que alimentamos, daquilo que buscamos como objetivo. Então esse é o ponto no qual o Espiritismo ele colabora nessa nossa jornada. Em nenhum momento, se você procurar em qualquer um dos livros da codificação, em nenhum momento lá é colocado parâmetros, é colocado regras, é colocado simbologias que devem ser seguidas, né? Kardec, assim como todos os espíritos que fizeram parte,
desse momento de trazer o Espiritismo à humanidade, eles centraram as suas orientações em questões morais, né, que são coisas que não tem como ser discutido. Como a base do Espiritismo está no cristianismo, uma das coisas que ninguém pode discutir é a conduta que o Cristo nos demonstrou aqui na Terra e as orientações que ele nos trouxe. Então, é em cima disso que o Espiritismo busca que alinhemos a nossa conduta e a nossa moral. E principalmente nas nossas atitudes, né? É justamente aquela questão da reforma íntima que temos que buscar, né? Essa mudança de percepção em muitas atitudes, em muitas coisas que verificamos no nosso dia a dia. Então Kardec, né, inicia a mensagem Missão dos Espíritos com o seguinte trecho: não ouvi já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé na sua soberana justiça. Esse primeiro trecho, né, ele vem nos trazer que o mundo está em constante mudança. Muitas vezes essa mudança ela ocorre trazendo algumas coisas que não são, né, tão boas, né, ao ponto de vista, nosso ponto de vista material, né, pois muitas vezes ela vem acompanhada de algum sofrimento, mas esse sofrimento ele é necessário para o nosso aprendizado, pois sempre devemos entender que o aprendizado, né, que todo sofrimento ele traz um ensinamento. Então é justamente nessa questão da mudança de percepção na qual nós devemos sair da posição de vitimismo, né, de nos acharmos os injustiçados e buscarmos entender o que é aquilo, que aquela situação ela quer trazer para cada um de nós. Né? Então, quando ele diz que devemos bendizer o Senhor e ter fé na sua soberana justiça, é justamente isso, que não somos os injustiçados, né, por estarmos passando por alguma dificuldade. Devemos ter, né, esse fortalecimento da fé na justiça de Deus. E é justamente a demonstração desse fortalecimento da fé é colocando em prática os seus ensinamentos e buscando auxiliar aqueles que estão ao nosso lado. É justamente nesse sentido que vamos comprovar que essa fé está fortalecida, que estaremos buscando colocar em prática todo o ensinamento que nos foi dado através do Evangelho. Né? Então devemos agir como verdadeiros semeadores, né, do Evangelho do Cristo. E Kardec continua: sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência da vossa inferioridade. Esse é um ponto crucial porque, apesar de termos toda essa doutrina à nossa disposição para nos esclarecer, né, para tentarmos colocar de uma forma mais raciocinada em prática esses ensinamentos, nós não devemos nos enxergar, né, nós que eu falo, aqueles que são adeptos da doutrina espírita, assim como a mensagem nos traz essa missão dos espíritas, que tem, de certa forma, um ponto mais esclarecido do Evangelho deixado pelo Cristo, né, através de todos os ensinamentos das obras da codificação e das demais obras da literatura espírita, mas em nenhum momento nós somos melhores do que aqueles que estão convivendo conosco nessa jornada evolutiva. Né? Nós temos, sim, uma grande responsabilidade de colaborar com aqueles que ainda não atentaram para esses ensinamentos, buscar trazer essa orientação dentro da nossa capacidade para que eles possam também ser esclarecidos nesse sentido, né, de buscar, praticar todos esses ensinamentos. Devemos também entender que estamos em constante evolução e esse é um dos pontos, né, que essa mudança de percepção também nos traz. A evolução ela não deve ser buscada de uma forma individualizada. A evolução ela é coletiva. Não adianta eu querer evoluir sozinho, né, se o meio ao meu redor ele não vai conseguir ser modificado só por mim. Né? Devemos da colaboração de todos. E é justamente aí que reside essa questão da transição planetária também, que o mundo de regeneração
ele vai ser o mundo que nós iremos refletir através das nossas mudanças de hábito, né? Não é uma questão de que vamos ser levados a outro mundo ou que vamos dormir em um mundo e acordar em outro, né? Essas mudanças, elas ocorrerão de acordo com as nossas atitudes. Nelas, esse mundo de regeneração passará a ser um reflexo da coletividade, né? Daquilo que a coletividade está emanando de pensamentos, de atitudes, né? E de sentimentos. E isso reside justamente também no combate ao orgulho, né? Que muitas vezes nos bloqueia essa aproximação com o Cristo, bloqueia, né, essa nossa jornada, essa busca pelo nosso aprimoramento. Então, um outro trecho da mensagem do Evangelho nos traz: a fé é a virtude que transporta as montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesada que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios no coração humano. Parti, pois, cheio de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Percebam aqui nesse trecho a importância que tem as nossas atitudes, né? Esse momento que estamos vivendo. Então, muitos podem se perguntar qual o melhor momento, qual a melhor hora para que eu possa colaborar com o Evangelho. O melhor é agora. O seu melhor momento é essa encarnação atual, porque como o Espiritismo ele nos deixa claro, nós somos seres em constante evolução. Durante essa jornada não há regressão no nosso aprendizado, né? Em alguns momentos nós podemos estacionar, mas nunca iremos regredir. E é justamente nesse momento de colaborar, de atuar como aqueles trabalhadores da última hora que estavam prontos ao trabalho quando convocados, né? Que é justamente nessa hora que nós iremos deixar o reflexo do nosso trabalho às civilizações futuras. Então percebam a nossa responsabilidade. E essas civilizações futuras também incluem muitas vezes a nós, né, que retornaremos em outras encarnações, pois ainda estamos em evolução e em aprendizado. Mas tenho certeza que cada um de nós quer retornar em um ambiente melhor, em um mundo sem tanto sofrimento, sem tanta violência, sem tantas diferenças, né, de modo a trazer esse sofrimento entre nós. Então, essa é a nossa hora de colaborar também para que o mundo possa estar mais preparado, né, possa haver essa mudança de atmosfera espiritual para aqueles que irão habitar o planeta futuramente. Então, temos também essa responsabilidade, né, como, propagadores do Evangelho do Cristo. Então, o futuro da Terra, né, e de uma maneira regenerada, depende de cada um de nós. E a mensagem continua: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Aqui, essa advertência dos espíritos, né, trazida no Evangelho, né, o espírito de Erasto nos traz, é justamente isso que eu estava comentando, que essa é a nossa melhor hora de agir, que devemos agradecer a oportunidade, né, mas ele também nos faz aquele alerta que muitos de nós somos chamados ao trabalho, mas não correspondemos em algum momento. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada nessa parábola dos trabalhadores da última hora que está no início desse capítulo, Kardec nos pede para retornarmos a uma outra parábola, né? E é justamente que é a parábola do festim de núpcias. E é justamente nessa mensagem que ela se encaixa, nesse trecho, que devemos estar revestidos da roupa nupcial, ou seja, devemos estar preparados, internalizados com esses ensinamentos,
para quando chegar o nosso momento de colaborar como trabalhadores da última hora, estarmos preparados, que a nossa perseverança em aguardar até a última hora ela seja recompensada de uma forma satisfatória, que possamos colaborar e não desistir no meio do caminho, não sermos aquelas sementes, que são tomadas pelos espinhos ou que caem sobre as rochas e acabam não dando frutos, Então, é justamente nesse sentido que Erasto ele pede também essa vigilância a cada um de nós, para que possamos nos revestir dessa roupa nupcial e buscar esse preparo. E como é que a gente vai conseguir buscar esse preparo? É sempre buscando, além de fortalecer o nosso intelecto, tendo contato com os ensinamentos deixados pelo Evangelho, buscarmos cada vez mais colocá-los em prática, passarmos da compreensão para a prática. E isso nos tornará aptos a colaborar com essa evolução. Então, como a mensagem ela nos deixa, esse grande ensinamento de que devemos nos tornar a nossa mente e o nosso coração a fortaleza do Evangelho. E como já foi dito, para que todos nós possamos evoluir juntos, devemos também levar cada um desse nosso aprimoramento, cada reflexo desse nosso aprimoramento, àqueles que estão ao nosso redor. Pois não adianta eu querer evoluir sozinho. Como foi dito, não haverá recompensa, não haverá... eu querer evoluir só não trará nenhum benefício à coletividade. Emmanuel, no livro Mãos Unidas, ele nos traz justamente uma orientação nesse sentido, que a missão do espírita é buscar o equilíbrio que sane a perturbação e a luz, e que vença as trevas. E isso vale primeiramente para nós, vencermos essas trevas que estão dentro de nós, e depois para aqueles que estão ao nosso redor, pois entra naquele sentido de que só podemos dar aquilo que temos. Não adianta eu querer auxiliar o meu próximo, estender a mão ao meu próximo, se eu não consigo me manter firme. Os dois irão cair. Então, para que eu possa tentar colaborar com alguém, eu tenho que primeiro estruturar a mim. E é justamente nesse sentido de fortalecer esse intelecto e essa prática do Evangelho que isso irá acontecer. Então, Emmanuel, nessa mensagem, ele conclama a tentarmos trabalhar o amor e o respeito mútuo, segundo as leis que Jesus nos deixou. Então, esse respeito mútuo é passar a compreender também o momento, passar a compreender a dor do outro, a respeitar o tempo de cada um. Cada um terá o seu tempo oportuno, a sua oportunidade de colaborar. Alguns precisam de mais tempo, outros já estão um pouco mais preparados. Então, sempre retomando a parábola dos trabalhadores da última hora, muitos contribuíram para que aquela vinha ela pudesse trazer o resultado esperado dela. Que aquela colheita ela pudesse trazer tudo que era esperado, que era justamente no final aquele vinho a ser levado a todos. E é justamente nesse sentido, através da colaboração de todos, o resultado que é trazido nessa vinha de Jesus, ele vai beneficiar a todos que aqui estiverem, que fazem parte dessa evolução. Então, Joana de Ângeles, ela complementa esse pensamento de Emmanuel, ela complementa todo esse pensamento trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, que o trabalhador ele é convidado pela consciência lúcida do dever, estimulado a superar o ego e investir as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica sem demora. Então percebam, Joana de Ângeles ela sempre nos adverte essa questão de combatermos o nosso ego, de combatermos tudo que alimenta esse egoísmo, pois o egoísmo ele vai nos impedir de colocarmos em prática muitas atitudes benéficas, primeiramente para nós e depois para o outro. Em muito sentido, quando alimentamos o egoísmo, alimentamos ainda
outros sentimentos que vão nos distanciar das virtudes ensinadas por Cristo, né, pelo Evangelho. Né? Então, a prática da caridade, ela traz essa consolidação de muitas outras virtudes. Então, é a partir desse momento que tentamos deixar de alimentar o nosso ego que conseguiremos passar a alimentar virtudes, né, como a benevolência, né, como a própria prática da caridade, como ser solidário ao nosso próximo, e etc. Então, em contrapartida, né, quando deixamos que as nossas satisfações materiais elas se sobreponham a isso, estamos deixando de lado, né, essa questão de tentar fazer crescer essas virtudes que irão nos ajudar a progredir e, consequentemente, irá auxiliar nessa mudança de tudo que está ao nosso redor, desse planeta que habitamos, de todos que convivem conosco. Então percebam que a missão do Espírito, a missão daquele que é cristão, ela vai muito além da compreensão do Evangelho, né? Da compreensão dos ensinamentos. Pois ela inicia nessa compreensão, passa à prática e começará a trazer reflexos em toda a coletividade. E a mensagem, ela nos deixa justamente um questionamento ao seu final, na qual, né, se pergunta como então reconhecer os espíritas que perseveram no bom caminho. E Erasto nos responde: esses são reconhecidos pelo seu ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribui aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo. Então, ele resume totalmente tudo isso que a gente vem conversando até aqui, né? Que é justamente, reside nessa perseverança, né? De tentarmos cada vez mais buscar colocar em prática todos esses ensinamentos e fazer com que eles reflitam para o próximo. Né? Então percebam que ele frisa bem a questão da perseverança, pois, como foi dito, as dificuldades vão surgir, mas a partir do momento que estamos preparados, né, que estamos com a nossa fé fortalecida, essas dificuldades elas não irão afetar a nossa colaboração. Né? A própria mensagem, em um trecho, ela traz que importa as armadilhas que serão colocadas no nosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos. Ou seja, que só seremos afetados pelas dificuldades se estivermos propícios a isso. Quando estamos fortalecidos, nós conseguimos superar, essas dificuldades e conseguimos seguir perseverantes nesses ensinamentos, nessa nossa busca em colaborar, com essa evolução planetária, com essa evolução do nosso próximo, com a nossa própria evolução, que ocorre tudo isso de uma forma coletiva. Então, meus amigos, o que a mensagem nos traz é isso, Como foi dito no início, não é o fato de sermos espíritas que nos torna especiais. Pelo contrário, eu creio que esse contato com essa doutrina tão esclarecedora, ela nos traz uma maior responsabilidade, principalmente junto àqueles que ainda se negam a tentar ter um esclarecimento espiritual, Então, é justamente através do nosso ensinamento prático. Não adianta também a gente só querer levar o conhecimento, impor aquilo que temos de percepção, se não praticamos. A melhor forma de ensinar é através da prática. Então, percebam que aqueles que estão próximos a nós absorvem mais, aquilo que queremos, a mensagem que queremos passar através das nossas condutas. E é justamente isso que o Evangelho nos ensina, que devemos primeiramente fortalecer o nosso intelecto para tentarmos a partir daí mudar a nossa percepção, a nossa atitude moral através da reforma íntima e trazer o Evangelho de forma vivenciada, praticar, trazer ele para a nossa vivência diária,
não apenas ficarmos na questão da doutrina, dos ensinamentos, né, da compreensão da palavra, né? Então percebam o quanto é importante essa missão, né, dos espíritas, essa missão daqueles que se propõem a ter esse contato com o cristianismo. E vamos tentar buscar vestir essa roupa nupcial para estarmos preparados, né, de uma forma perseverante, de uma forma humilde, para atuarmos como os verdadeiros trabalhadores da última hora para trazer essa conclusão do trabalho iniciado por muitos que nos antecederam, né? Pois todos nós podemos colaborar de alguma forma para que esse trabalho ele se conclua de uma forma satisfatória, para que o progresso da humanidade ele continue, né, de uma forma que possamos estar sempre em evolução e passarmos a habitar, né, mundos melhores com uma atmosfera espiritual mais elevada. Então, eu espero ter trazido através do diálogo da manhã de hoje, né, algum esclarecimento sobre essa mensagem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estudo que o Lex proporciona, né, a cada um de nós, a mim também, pois é uma oportunidade de estudo quando eu venho dialogar com todos vocês a respeito disso, né? Então, quero aqui também convidá-los, né, a fazermos a nossa prece de encerramento. Aqueles que assim desejarem depois podem assistir esse vídeo. Ele vai ficar salvo tanto na página do Instagram como vai ser disponibilizado no YouTube. Então, como foi dito em toda essa mensagem, nós estamos aqui para propagar esse evangelho. Aqueles que desejarem podem repassar aos outros. E assim como os outros vídeos do Lar Espírita Casa do Samaritano e diversos outros vídeos, para que a gente possa tentar levar ao maior número de pessoas esses ensinamentos deixados por Cristo e trazidos também por Kardec, né, e por essas magníficas obras da codificação espírita. Então eu vos convido a fazermos a nossa prece para que a gente possa se harmonizar e dar continuidade ao nosso dia de uma forma tranquila, a iniciarmos a nossa semana também de uma forma harmônica. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Pai de infinita bondade, só mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade, por podermos estar aqui aprendendo cada vez mais sobre tudo que nos ensinaste. Dê-nos fé, perseverança, que possamos cada vez mais, Senhor, buscar fortalecer no nosso aprendizado e buscar colaborar nessa tua obra grandiosa. Que tenhamos um dia tranquilo, uma semana de paz, uma convivência pacífica para com todos os nossos familiares, com todos os nossos amigos. Ajuda-nos a superar qualquer dificuldade que surgir, tendo sempre a certeza que não estamos desamparados, Senhor. Auxilia cada um dos que se encontram em dificuldades, seja de enfermidade, seja sem um lar, ou pela perda de um ente querido. Conforta essas dores, Senhor, e a dor de cada um de nós, que possamos sempre seguir perseverantes no Teu caminho de amor e de caridade. Mais uma vez, obrigado. Dê-nos paz e harmonia hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez eu só tenho a agradecer. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, que estiveram conosco. Espero ter colaborado de alguma forma, né, para tentar esclarecer, né, um pouco sobre essa mensagem trazida pelo Evangelho, né, e mais uma vez obrigado e até a próxima.